Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso grupo de estudos espíritas Missionários da Luz. Eu sou a Lívia e hoje eu vou trazer uma reflexão para nós fazermos referente a um trecho do Evangelho de João, que diz o seguinte, está no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36. Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servidores teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Agora, porém, meu reino não é daqui. E a gente fazendo pesquisa, estudando esse trecho do Evangelho, encontramos um texto maravilhoso, psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel também, que está lá no livro Pão Nosso, é o capítulo 133, que se chama O Grande Futuro. Desde os primórdios do cristianismo, observamos aprendizes que se retiram deliberadamente do mundo, alegando que o reino do Senhor não pertence à terra. Ajoelham-se por tempo indeterminado nas casas de adoração e acreditam efetuar na fuga a realização da santidade. Muitos cruzam os braços à frente dos serviços de regeneração e, quando interrogados, expressam revolta pelos quadros chocantes que a experiência terrena lhes oferece. Reportando-se ao Cristo diante de Pilatos, quando o mestre asseverou que o seu reino ainda não se instalara nos círculos da luta humana. No entanto, é justo ponderar que o Cristo não deserdou o planeta. A palavra dele não afiançou a negação absoluta da felicidade celeste para a terra, mas apenas definiu a paisagem então existente, sem esquecer a esperança no porvir. O mestre esclareceu, mas agora o meu reino não é daqui. Semelhante afirmativa revela-lhe a confiança. Jesus, portanto, não pode endossar a falsa atitude dos operários em desalento, tão só porque a sombra se faz mais densa em torno de problemas transitórios, ou porque as feridas humanas se fazem, por vezes, mais dolorosas. Tais ocorrências, muitas vezes, obedecem à pura ilusão visual. A atividade divina jamais cessa, e justamente no quadro da luta benéfica é que o discípulo esculpirá a própria vitória. Não nos cabe, pois, a deserção pela atitude contemplativa, e sim avançar confiantemente para o grande futuro. Esse texto é maravilhoso, né? E quando eu li, teve uma coisa que me chamou muito a atenção, que é o fato dele focar muito nessa questão do quadro da luta benéfica, da gente buscar a luta benéfica e não ficarmos somente parados numa atitude contemplativa, esperando as coisas acontecerem. E fala, não, a gente tem fé, a gente confia, mas a gente também tem o nosso papel, nós somos co-criadores nesse mundo maravilhoso, nessa criação maravilhosa, né, da divindade. E ele fala para a gente buscar essa questão da luta da luta benéfica, né? E aí a gente começou a refletir sobre o que seria essa luta benéfica, né? Essa busca ativa do bem. E quando a gente fala em busca ativa do bem, a gente pensou em abrir o leque em dois sentidos, né? Em duas direções aí. Uma delas, que é aquela que a gente geralmente pensa logo de cara, que é a questão do fazer o bem ao próximo. E a outra, que a gente muitas vezes se esquece, é a questão do fazer o bem a nós mesmos, que também é uma luta benéfica importantíssima e necessária na vida de todos nós. A gente vai começar refletindo nessa questão da busca, da luta benéfica sobre nós mesmos, né? Como que eu posso lutar e fazer esse bem, primeiro para mim, a minha pessoa? Lembrando que quando eu faço um bem para mim, eu me torno mais bem preparada para fazer o bem para o outro. Mas é uma via de mão dupla. Cada vez que eu trabalho fazendo bem para o outro, eu também engrandeço o meu interior. E me torno uma pessoa melhor, me torno uma pessoa mais preparada, né? Então, essa questão do fazer o bem ao outro e fazer um bem a nós mesmos, geralmente ela vem junta. Dificilmente a gente vai pensar nisso desvinculado. Mas,
Como que nós faríamos então esse bem para nós mesmos, né? E aí entra uma questão muito interessante que nós já até comentamos em outros vídeos, que é a questão do olhar para dentro, ver o que tem de bom, ver o que tem de ruim, o que está no caminho certo e o que a gente precisa recalcular a rota na nossa vida. E aí entram várias situações. Entra a questão do perdão, mas quando a gente está falando aqui do perdão, não é só perdoar ao próximo, ao que possam ter feito para a gente, mas a gente está falando aqui também de auto-perdão, coisas que nós fizemos ou pensamos, enfim, coisas que a gente às vezes se culpa e não aceitou porque errou e que às vezes deixam a nossa vida mais pesada, mais difícil, como se atravancasse ali a nossa caminhada, né? A questão do auto-perdão, ela é necessária para que a gente se levante e caminhe. E a gente não pode confundir auto-perdão com abandono, com falar assim, ah não, então o que eu fiz de errado, fiz, vou continuar fazendo e está tudo bem. Não é isso. O auto-perdão é entender que nós somos falíveis, que a gente erra, mas que a gente tem o direito e o dever de aprendermos com os nossos erros, com as nossas falhas e crescermos. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente olha para o nosso erro, mas o peso é diferente. Eu errei, eu falhei, mas eu sou um espírito em construção. Eu sou um espírito em reforma. Eu sou uma pessoa que está caminhando para melhoria, né? Eu estou buscando isso. Então, ao invés da gente parar no caminho e ficar patinando, se remoendo em torno daqueles erros que a gente comete e que a gente faz diariamente, a gente tem que começar a mudar esse patamar e começar a pensar no seguinte sentido: tá bom, ok, eu errei. Como que eu posso fazer para da próxima vez que surgir uma situação semelhante eu agir diferente? Porque esse erro, se eu estou me sentindo culpada, é porque me trouxe alguma lição. É porque eu percebi que esse caminho não era bom. Se eu percebi, então vamos lá, como que eu vou redesenhar esse caminho para de uma próxima vez tentar fazer melhor? Pode ser que não seja ainda o ideal, mas que seja melhor do que foi agora, né? Então tem muito a ver com isso. Tem a ver com a gente se levantar e buscar caminhar de uma maneira melhor, de uma maneira mais segura, né? E isso vem muito vinculado à questão da humildade, né? Humildade que não tem a ver com ser um coitadinho que tá ali num cantinho, não, que tem a ver com nós reconhecermos quem nós somos, saber dos nossos potenciais, sabermos as nossas falhas e trabalharmos através disso para crescermos, né? Sem ser mais nem ser menos do que nós realmente somos. E essa luta benéfica, né, essa busca ativa do bem em nós mesmos, também tem a ver com ressignificar sentimentos, mágoas, com todos aqueles sentimentos ruins que ainda nos machucam, né? E todos nós temos, uns mais, outros menos, todos nós temos isso, né? Que a gente comece a trabalhar isso. Sentimento não se muda do dia para a noite. A gente sabe que é difícil, todo mundo sabe. Se fosse fácil, igual apertar um botãozinho de liga e desliga, a gente não tinha tantas e tantas reencarnações, né? Mas quando nós trabalhamos com a nossa vontade, a vontade é alavanca. Tem um capítulo no livro Pensamento e Vida que o Emmanuel fala isso. O capítulo chama Vontade, se não me engano é o capítulo 2. Ele fala: vontade é alavanca na nossa vida. Que a gente possa, então, trabalhar essa questão da vontade para aqueles sentimentos que estão em desalinho no nosso coração, no nosso interior. Que a gente possa, então, ter essa luta benéfica, essa busca ativa do bem para sermos bons conosco mesmos também, porque isso é extremamente necessário. Que a gente saiba cuidar do nosso coração, que muitas vezes está partido, seja lá por qual motivo for, né? E aí a gente começa a pensar também no outro braço da nossa reflexão aqui. A gente falou sobre fazer o bem para a gente, brevemente, vamos falar agora brevemente sobre fazer o bem para o outro. E nesse período que nós estamos passando de isolamento social, a gente muitas vezes se questiona, né? Mas como fazer o bem para o outro, né? Como se eu não posso muitas vezes nem sair de casa? O que eu faço para ajudar o outro? E aí a gente tem que começar a usar nossa criatividade aí para ver que tem diversas formas da gente atuar em benefício do próximo.
Por exemplo, aqueles amigos que a gente às vezes tem dificuldade para encontrar, não encontra faz tempo, ou mesmo aqueles que a gente encontrava com assiduidade, qualquer um, telefonar, saber como tá. A questão do isolamento, ela pode exacerbar muitos sentimentos que estavam ali escondidinhos, mas que às vezes passavam despercebidos, camuflados pelas distrações do dia a dia, né? E que agora, quando a gente fica quietinho lá, isolado, às vezes eles afloram. Então tem aquela pessoa que vai estar mais deprimida, tem aquela pessoa que vai estar ansiosa, com medo dentro de casa. Todos nós temos um pouquinho disso, né? E alguns vão ter isso de uma maneira mais intensa. E como que uma conversa com um amigo não ajuda a aliviar muito isso? Então, pega ali o telefone, liga, a gente passa mensagem às vezes, mensagem também é bom, mas ouvir a voz é muito melhor. A gente pode também perguntar sobre necessidades que a pessoa tem, está tudo bem, está precisando de alguma coisa, porque quando a gente pensa em ajudar o próximo, de forma material, a gente às vezes imagina uma pessoa que está lá longe, passando necessidade, e não imagina que muitas vezes um amigo próximo nosso, pelas situações que nós estamos vivendo, pode estar com algum tipo de necessidade dessa ordem também. Que a gente possa, quando tiver a possibilidade de ajudar de alguma forma, oferecer, né? Esse, entre aspas, ombro amigo, que agora é a distância, mas que também é um ombro amigo, né? Aquela mensagem que a gente passa só perguntando, queria saber se está tudo bem, como você está. Isso aí mostra sentimento, isso aí mostra preocupação. E é tão confortador quando a gente recebe isso de uma pessoa. Às vezes, pessoas que a gente não encontra faz tempo mandam uma mensagem: olha, eu vi a situação que está acontecendo, eu lembrei de você, queria saber se está tudo bem, espero que esteja tudo bem na tua casa, na tua família. Como é gostoso, né? Como alivia o coração da gente. Então, isso aí é muito importante para todos nós, né? São maneiras que a gente pode estar fazendo essa busca ativa do bem, sem ficar só esperando o tempo passar, né? Nós somos responsáveis por muito do que acontece na nossa vida, nós somos co-criadores, né? Das situações que nos chegam. Então é muito importante que a gente saiba ter essa visão, ter essa busca, esse caminhar adequado, né? Afinal de contas, vamos lembrar do nome do texto que a gente leu. Ele se chamava O Grande Futuro. O grande futuro, para chegar, ele vai depender do trabalho de muitos, que somos nós, né? Eu tenho um amigo que já está desencarnado, seu Wilson, e ele falava assim para mim. Ele falava: minha filha, antigamente vinham os grandes missionários que reencarnavam e traziam grandes lições, né? Hoje as lições já estão aí, estão dadas. E os missionários que a espiritualidade espera que atuem no bem da humanidade somos todos nós. Sou eu, é você que está assistindo o vídeo, é sua família, é todo mundo. Porque depende da gente pôr em prática aquilo que aqueles grandes missionários trouxeram para a gente, né? Nessa busca da luta benéfica, eu anotei aqui nas minhas observações, das minhas reflexões, a questão da busca da gentileza também, né? Porque muitas vezes não é coisas grandiosas, diferentes que a gente tem que fazer. Às vezes só o ser gentil com alguém, com uma pessoa que está ali com medo, que está ali receosa, que está ali chateada, já é importante, né? E como é importante a gente ter pessoas que se preocupem com a gente, que tem uma palavra de conforto, uma palavra amiga, que tem uma palavra de gentileza. Só da gente saber que a pessoa está pensando e está enviando boas vibrações, já é muito consolador para a gente, né? E outra coisa que a gente não pode esquecer é que a oração, ela é ativa. Oração é fundamental neste momento. Que a gente possa orar pela humanidade, orar pelas pessoas que nós pensamos, pedir. Quando nós oramos, o padrão vibratório ao nosso redor se modifica e nenhuma oração fica sem resposta. Quando nós oramos, nós enviamos energias benéficas e salutares para aquela pessoa a quem se dirige a nossa oração e recebemos de volta também parte dessa influenciação boa, benéfica. Que a gente possa se lembrar disso.